A atual pandemia de Covid-19 forçou muitos cristãos a saírem de suas poltronas para considerar as implicações de como ser cristão e cidadão. Isso não é uma coisa ruim. Em geral, é relativamente fácil ser um cristão e um cidadão que cumpre as leis. Quando digo que é fácil ser cristão e cidadão, não quero dizer que os governantes sejam perfeitos. São aprovadas leis que dão permissão para o pecado. Não acho que todos são tratados com justiça pelo Estado de Direito. Além disso, existem leis que incomodam minha vida. Mas, em 5 décadas de vida, nunca tive uma lei que me obrigasse a escolher entre Deus e o homem. Estou tremendamente grato por isso. Estamos em mais uma postagem da série Passagens Polêmicas. Tem sido um desafio abordar questões que aparentemente revelam erros ou contradições nas Escrituras. No entanto, o que temos identificado são dificuldades. Algumas perguntas contam com mais de uma solução, mas sempre procuramos levar as principais soluções apresentadas pelos teólogos. Vamos à nossa pergunta. Devemos ou não obedecer às autoridades? A carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, nos informa de que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, é ordenado: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Mas, no Velho Testamento, quando Faraó, rei do Egito, deu uma ordem direta às parteiras hebreias para matarem os meninos hebreus recém-nascidos, em Êxodo, capítulo 1, versículo 17, as parteiras não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Além disso, em Esté, capítulo 4, versículo 16, diz que o que ela fez era contra a lei, pois apresentara-se diante do rei sem por ele ser chamada. Vamos analisar esses 2 textos, começando por Êxodo, capítulo 1, versículo 17. Não há dúvida de que as parteiras desobedeceram a Faraó por não matarem os meninos hebreus recém-nascidos. Não obstante, há uma justificativa moral para o que elas fizeram. Primeiro, o dilema moral em que as parteiras se achavam era inevitável. Ou elas obedeceriam à lei maior de Deus, ou obedeceriam à obrigação secundária de se sujeitarem a Faraó. Em lugar de cometerem um deliberado infanticídio das crianças de seu próprio povo, as parteiras decidiram desobedecer às ordens de Faraó. Deus nos ordena que obedeçamos à autoridade civil, mas também que não assassinemos ninguém, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 13. A salvação de vidas inocentes é uma obrigação maior do que a obediência ao governo. Quando o governo nos ordena matar vítimas inocentes, não devemos obedecer. Deus não considerou as parteiras responsáveis, nem assim ele nos tratará sempre que a questão for não obedecer a uma obrigação menor para atender a uma lei maior, segundo Atos capítulo 4 e Apocalipse capítulo 13. No caso das parteiras, a lei maior referia-se à preservação da vida dos recém-nascidos. Quanto a Esther, capítulo 4, versículo 16, é importante perceber que não havia lei alguma que a compelisse a pecar, mas nem assim ela desobedeceu à lei dos medos e persas, já que esta permitia que uma pessoa, não tendo sido chamada, se apresentasse perante o rei por seu próprio risco. Esther, capítulo 4, versículo 11. Sabendo que a lei dispunha e aceitando o risco de sua vida, Esther foi até o rei para salvar a vida do seu povo. Neste caso, não houve necessidade de desobedecer à lei, nem houve nada que a tivesse constrangido a matar alguém ou cometer qualquer outro tipo de pecado. Vimos até aqui textos em que a desobediência às autoridades tinha a finalidade da preservação da vida. Mas, e quanto a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, e Romanos, capítulo 13, versículo 1, que mandaram obedecer às autoridades? Bom, vale aqui uma nota. As autoridades não precisam ser perfeitas ou mesmo cristãs
para serem obedecidas. Exemplo disso foram as orientações de Paulo e Pedro para obedecer ao governo romano do século I, que era tão corrupto e ímpio como qualquer outro na nossa história. Nossos líderes civis são falíveis? Certamente. Eles costumam testar nossa paciência? Quase sempre. Às vezes suspeitamos que eles não têm os melhores interesses em mente? Possivelmente. No entanto, a regra divina é declarada sem ambiguidades. Devemos respeitá-los porque eles nos governam por indicação de Deus. Devemos nos submeter voluntariamente a eles por amor ao Senhor. Se estivermos esperando a ascensão de um determinado governante, seja na esfera federal, estadual ou municipal, antes de obedecermos a Romanos capítulo 13 e 1 Pedro capítulo 2, então teremos que esperar o Rei Jesus estabelecer seu reino. Estamos dizendo que a igreja deve se submeter às autoridades em todas as situações? Não! Existem exceções bíblicas claras. Você deve desobedecer a uma diretiva governamental se o governo instrui você a matar alguém, conforme Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 21. Se o governo instruir a praticar uma falsa adoração, conforme Daniel capítulo 3. Se o governo instruir você a não orar, conforme Daniel 6. Ou se o governo instruir você a parar de compartilhar o evangelho, conforme Atos capítulo 4, versículos 17 a 20. Em outras palavras, se um líder governamental o instrui a fazer algo contrário ao que Deus já instruiu em sua palavra, você não apenas tem permissão, mas também a obrigação de desobedecer. Nenhuma autoridade terrestre pode legalmente proibir o que Deus ordena ou ordenar o que Deus proíbe. Quando as autoridades terrenas fazem essas coisas, a desobediência civil é legal e exigida para os crentes. Exceto em tais casos, entretanto, quando as autoridades que Deus colocou sobre você o instruem a fazer algo que não contradiz a palavra de Deus. A obediência a essas autoridades é necessária. Por serem designados por Deus, desobedecer às autoridades terrenas quando legalmente exercem sua autoridade é desobedecer ao próprio Deus. Devemos nos submeter aos nossos governantes porque somos livres em Cristo. Essa liberdade não é uma licença para ser livre em nosso relacionamento com as autoridades governamentais. Politicagem. Nunca somos livres para perseguir o pecado ou para gratificar nós mesmos ou para promover a anarquia na sociedade. A liberdade de perdão e vida nova com Deus em Cristo produz uma santidade que nos torna servos de Deus em todas as áreas da vida, incluindo a submissão aos nossos governantes. Espero ter ajudado a compreender melhor esse tema. Certamente há muitas questões secundárias que se derivam desse assunto e que serão alvo, se Deus o permitir, de postagens futuras. Que o Senhor abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.